Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e eu estou com o Felipe Breder. A gente está junto, vamos fazer esse vídeo juntos para fazer um bate-papo sobre o assunto que aparece, um dos campeões, né, de perguntas e comentários sobre chamado e vocação. Será que todo mundo é chamado, vocacionado? Como que eu descubro o meu chamado? Como que eu sigo o meu chamado? Isso é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Com certeza, essa é uma das perguntas mais feitas no nosso Instagram. Até mandei um box lá com uma caixinha de perguntas para vocês enviarem perguntas sobre chamado e vocação e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, dá um gostei desse vídeo. Se no final do vídeo você não gostar, você pode tirar o seu gostei, não tem problema. Mas já dá o gostei nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e indique para mais pessoas também. E tem muita coisa boa vindo por aí. É isso aí. Também segue a gente lá no Instagram, Escola do Discípulo, Felipe Breder, Yuri Breder 44, que a gente vai, quem sabe, desenvolver um pouquinho mais aí desse assunto ao longo do tempo. Mas a gente quer falar um pouquinho já da nossa experiência, né? Ambos tivemos a experiência. Nós somos primos, tá, gente? O povo só fala, eu amo você e seu irmão. A gente é irmão também, mas nós somos primos. E nós tivemos a experiência de nascer num lar já evangélico, frequentarmos a igreja desde cedo, Sim. Mas em um determinado ponto entendermos que Deus tinha uma caminhada especificamente voltada para o ministério. E aí eu queria já te perguntar como é que foi isso para você. É interessante, porque muita gente pergunta como é que foi essa minha experiência de chamado pastoral, de vocação. E eu nunca tive algo muito específico, assim, né? Do dia que Deus chegou, você está chamado para o ministério. Os céus se abriram, os anjos vieram. Não teve nada. O que eu tive foi que aos 16 anos de idade eu passei por uma profunda experiência com Jesus. E a partir do momento que eu comecei a ter intimidade com Jesus, eu comecei a ver que a Bíblia me pedia para fazer discípulos. Para pregar o evangelho, que era a responsabilidade de todo cristão ser um proclamador do reino de Deus. E aos poucos eu fui me envolvendo em todos os ministérios da igreja, eu fiz de tudo, né? Fiz teatro, servi no data show, aquelas coisas. E servindo onde havia necessidade, eu fui cada vez me identificando e me apaixonando cada vez mais pelo reino, pelo discipulado, por proclamar o evangelho, por ensinar o evangelho. Então eu nunca senti algo específico, você vai ser pastor, mas eu me apaixonei pelo evangelho. E aí você teve uma experiência de servir nos ministérios da igreja e também para o campo missionário. Aí com 19 anos de idade eu comecei a me envolver com esses projetos missionários de evangelístico de igreja. Vamos fazer missões na praça, vamos evangelizar, e eu estava indo. E isso queimava no meu coração a cada dia mais e eu tomei a decisão, eu orei, claro, né? Senti que Deus queria que eu fosse para o campo missionário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses chamados específicos, porque acontecem sim chamados específicos, né? Então eu fui para o campo missionário, fiquei 1 ano fora do Brasil, na América Central, e aí foi onde eu me apaixonei de vez e eu vi que eu não queria fazer outra coisa a não ser viver o evangelho. Legal. Eu também tive, a minha experiência foi um pouco parecida nesse sentido de que a gente cresce na igreja e muitas vezes, principalmente nessa realidade de igrejas menores, ou se você é da família do pastor ou da liderança da igreja, você faz de tudo, né? Você serve no ministério infantil, você serve na produção, eu já filmei culto, eu já fui professor de criança, e a gente vai então tendo esse amor e essa compreensão de que desde já, onde nós estamos, existem coisas para se fazer. E ministério, a palavra ministério, significa serviço. Ministério não é tempo integral. Ministério é serviço. Então, sempre que você está servindo, você está fazendo coisas que às vezes podem parecer até triviais, você já está no ministério, você já está no serviço. Então a gente tem que desmistificar um pouquinho essa coisa de que o chamado para o ministério é a pessoa que vai viver tempo integral. A gente até fala esse negócio de tempo integral, todo mundo vive em tempo integral para o ministério, mas como o seu trabalho, né? Ou você vai ter o seu sustento do ministério. Então a gente tem que desmistificar isso aí. Mas eu cresci também nesse ambiente.
E eu nunca quis ser pastor, cara. Eu também, depois eu falo disso. Eu nunca quis ser pastor porque, assim, isso é bastante comum entre filhos de pastores, né? Eu sou filho de pastor e a gente vê um pouco de como que é a lida, como que isso exige, né, muitas vezes da família e tal. E teve uma época que eu fiquei meio avesso a esse negócio. Eu falei assim, não, meu pai é vocacionado, meu pai é um homem muito de Deus, eu nunca vou chegar nesse ponto e eu acho que eu não quero ser pastor, não. Eu sonhava em ser outras coisas e aí, também como você, tive uma experiência de entender que eu precisava pregar o evangelho. Eu precisava pregar o evangelho e aí eu lembro de ter lido um livro do Boanerges Ribeiro, que é um pastor presbiteriano. Ele conta a história de um indiano que se converteu e pregou o evangelho no Nepal. Eu falei assim, cara, eu quero ser missionário no Nepal. Fiquei doido com isso. Mas eu entendia que eu ia ser um missionário de uma forma diferente. Então, eu fiz fisioterapia, né? Fiz a faculdade de fisioterapia, me tornei um fisioterapeuta e falei, eu vou servir a Deus como um missionário no campo das ciências médicas, né? De reabilitação. E aí tive a experiência de também conduzir, graças a Deus, muitas pessoas a Cristo durante a faculdade. Me tornei um líder de grupo pequeno e o grupo foi se multiplicando, né? Ele começou com 4, 5 pessoas, depois a gente já estava lá com 15 grupos pequenos, 16 grupos pequenos, cheios. Conduzimos várias pessoas ao batismo e aí começou a queimar no meu coração. Porque eu estava fazendo aquilo como um líder de pequeno grupo, não era como um fisioterapeuta, e entendi que Deus queria que eu me dedicasse a isso. E foi aí que logo depois que eu terminei a faculdade, trabalhei um tempo como fisioterapeuta, e aí a nossa igreja então me convidou para fazer parte da equipe de ministério que trabalhava com jovens. E aí depois eu fui para o seminário de missões, fui para o Nepal, tive o privilégio de ficar quase um ano também trabalhando com plantação de igrejas lá no Nepal, e entendi que então eu deveria dedicar a minha vida integralmente, de modo que eu não trabalhasse em outra coisa, mas ficasse exclusivamente no ministério. Sensacional. E começando para tirar as dúvidas das pessoas, né? A primeira pergunta que a gente recebeu foi, ou várias pessoas fizeram a mesma pergunta, como que eu descubro o meu chamado? E aí fica a pergunta, a gente tem mesmo que descobrir um chamado específico ou todo mundo tem um chamado igual de testemunhar? E aí, como que eu descubro o meu chamado? Eu gosto muito da fala de Jesus para os discípulos. Quando Jesus diz assim, né, ou quando o texto bíblico diz que Jesus chamou os discípulos para estarem com ele e para pregarem o evangelho do reino e para fazerem discípulos. Então eu acho que todo cristão é chamado para estar com Cristo e fazer discípulos. Esse é o chamado, como eu posso dizer, o chamado principal. É o chamado para estar com Cristo. E às vezes as pessoas acham que o chamado é para fazer alguma coisa pelo reino. Isso implica também, mas o primeiro chamado é estar com Jesus. Jesus, quando chamou os discípulos, eles estavam ali pescando, né? No mar de Tiberíades, Jesus chama os discípulos para estarem com ele. Para segui-lo. Para segui-lo. Não existe um plano de carreira. Não existia um negócio, olha, vem que o negócio, vocês vão se tornar as 12 pessoas mais famosas da história do mundo, vocês vão mudar, vocês vão tocar gerações. Não tinha isso. Era, venham estar comigo, vinde a mim. Então, assim, o chamado principal de Jesus para mim, para o Felipe, para você que está nos assistindo, esteja com ele. Jesus te chamou para estar com ele. E a voz de Jesus é a coisa mais apaixonante que existe. Então eu acho que esse é o primeiro chamado. Estar com Jesus e fazer discípulos e pregar o evangelho do reino onde quer que nós estejamos. Um texto que me moldou muito, que moldou minha vida e esse meu entendimento, foi o do apóstolo Paulo, quando ele estava prestes a ir para Jerusalém, que ele se encontra com a igreja ali em Éfeso e se despedindo ele fala, olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso provavelmente, ele seria torturado, tudo. E aí ele diz lá em Atos 20, 24, mas eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu termine a minha carreira de dar testemunho de Jesus Cristo, do ministério que eu recebi de Jesus. Eu lembro quando esse texto me moldou e me impactou muito, porque eu entendi que a minha vida não faz sentido se não for para testemunhar do reino. A minha vida não tem valor nenhum se não for para testemunhar do reino. Então, nesse sentido, todo cristão ele é chamado a isso, a ser uma testemunha de Jesus. Se nós não formos testemunha de Jesus, nós estamos desperdiçando a nossa vida, né? E aí entra... Mas existe então alguma diferença entre chamado, todos nós somos chamados, mas e o propósito mesmo? Qual que é a minha vocação? Onde que eu vou servir? O que eu vou fazer? O que eu descubro
onde que eu vou servir, se eu vou pro campo, se eu não vou pro campo, se é no meu trabalho, se não é no meu trabalho, e aí? Acho que essa é a maior dúvida da galera, né? O conselho que a gente tem que dar para as pessoas é sempre ouça Deus, né? Se você tem uma dúvida nesse sentido, graças a Deus é uma excelente dúvida, né? Paulo fala para Timóteo, se alguém almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Então, se alguém está querendo servir a Deus, dedicar sua vida ao ministério, graças a Deus, ansiando, né? Desejando algo que é maravilhoso. Então, posso interromper já aproveitando uma pergunta que a gente recebeu. Como que eu ouço a voz de Deus? Aí, ó. Eu sei qual é os próximos passos para minha vida. Falar ouça a Deus é fácil, né? Mas como é que a gente faz isso? Nós ouvimos a Deus na palavra. Nós ouvimos a Deus quando nós transformamos os nossos olhos em ouvidos. E vamos para a palavra, e vamos para o lugar de oração, para o lugar secreto. E ali, o Espírito Santo vai nos dando discernimento. O Dallas Willard fala isso, né, com a gente num dos seus livros, e isso me marcou. Fala que Deus fala conosco na palavra através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Você entendeu algo, você chegou a uma conclusão que é sua, é um sentimento seu, só que de alguma forma você entende que aquilo não vem de você. Então, nós ouvimos a Deus e nós discernimos a Deus na palavra, em oração e também ouvindo o conselho de cristãos mais experientes, né? Da nossa liderança, daquelas pessoas que nos discipulam, que nos acompanham. As pessoas, elas têm esse lugar muito especial de, às vezes, nos dar alguns toques, algumas compreensões. Então, a primeira coisa que eu digo para você é isso. Vá para o seu lugar de oração, desenvolva essa prática de ouvir a Deus na palavra e entenda que existem fases. Para você houve fases. Sim. Né? Então, existem fases em que muitas vezes a gente quer ir. Eu tive isso. Cara, eu queria largar a faculdade no meio. Teve uma época que tinha uma promoção missionária para o Senegal. E eu falei, eu quero ir pro Senegal, eu vou pro Senegal. E eu falei pro meu pai, olha, eu vou largar a faculdade e vou pro Senegal. E meu pai falou assim, não, você vai terminar a sua faculdade primeiro, porque você vai para muitos lugares onde você não vai poder entrar como um teólogo ou como um missionário. Você vai entrar como um fisioterapeuta. E dito e feito. E aí eu fiquei naquela crise e tal, mas eu entendi que naquele momento a faculdade era o meu campo missionário. O campo missionário não é a África, não é o outro continente, não é o lugar... Não, o campo missionário é onde está um missionário. Sim. E se você é um missionário, você já está nesse lugar onde você pode fazer missão. Gosto muito do Spurgeon, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Exatamente. Cara, ou você é missionário ou você é um impostor. O único dos 12 discípulos que não foi um missionário foi o traidor. Mas eu acho que é interessante a gente entrar, porque com certeza talvez tenham dois grupos de pessoas que estão nos assistindo. Aqueles que começam a sentir um chamado específico para pastorado ou para ir embora, para fazer missões. E tem a galera que trabalha, que é da vida comum. Antes eu queria falar dessa questão da minha vocação na cidade, na minha vocação normal, né? Porque a gente também tem um entendimento errado que eu fui chamado só para falar de Jesus. Então, se eu trabalho no escritório, eu não estou ali para trazer o reino de Deus. Eu estou ali só para falar de Jesus para as pessoas, né? Se eu sou um analista de sistemas, para quem não sabe, eu me formei em análise de sistemas antes, né? Da teologia e tudo mais. Então, não, eu estou trabalhando numa agência só para falar de Jesus, mas eu não entendo que ser um analista pode ser contribuir para o reino de Deus. Você quer falar um pouco disso? Cara, isso que você está tocando é fundamental. A gente encontra muita gente frustrada porque quer pregar o evangelho, quer servir a Deus, não sabe como, e fala assim, poxa vida, mas eu estou no escritório de advocacia. Quantas pessoas lá no meu escritório eu já ganhei para Jesus? Como se esse fosse o único parâmetro se você está fazendo missões ou não, se você está obedecendo a Jesus ou não. Se você está sendo testemunha. Eu acho que é um excelente parâmetro. Durante a faculdade, Deus me deu essa graça de conduzir várias pessoas à fé, a aceitarem a Cristo, né? Ou receberem a Cristo, enfim. Quando eu estava cuidando dos meus pacientes, o cuidado que eu tinha com cada um deles, por entender que eles eram amados por Deus, era um trabalho ministerial, era uma vocação ministerial. Quando a gente olha essas habilidades que Deus nos deu, a gente tem que entender que, de uma certa forma, essa habilidade é também uma resposta para o mundo. Então, você como analista de sistemas, né? Eu falo muito isso com o pessoal, uns jovens aqui da igreja. Eu falei, aonde está o analista de sistemas, né? Ou uma pessoa que vai desenvolver um software, que vai integrar todos os dados, fazer os dados funcionarem das secretarias municipais de saúde com as secretarias estaduais, com o Ministério da Saúde do Governo Federal. Hoje, esses dados estão espalhados. Quem é que vai ser o abençoado que vai
ter este ministério, sabe, que vai abençoar tantas pessoas. Vários dos pais da igreja abençoaram a igreja não só por causa do seu trabalho teológico, mas como advogados. Tertuliano foi um que falou contra a perseguição dos cristãos do ponto de vista jurídico. Ele chegou para o imperador e falou assim, olha, se não existe uma lei contra os cristãos, é imoral você destacar soldados, exércitos, para perseguir cristãos. Isso é um mau uso de dinheiro público. Porque não existe uma lei. Então você está usando dinheiro público para um negócio que não tem finalidade. Sensacional. Então ele fez isso como um advogado. Existem muitas coisas que nós temos que fazer na posição já em que estamos. Como médicos, como professores, né? Como profissionais liberais, como empresários. Quando você contrata pessoas, né, você dá emprego para as pessoas, você cria um negócio que viabiliza a dignidade das pessoas. Isso é lindo, cara. Inclusive tem uma pergunta que a gente recebeu de uma moça que diz, olha, eu tenho um sonho em ser médica. Então é possível que a minha vocação ministerial esteja ligada à minha profissão? Com certeza, né? A gente precisa separar esse negócio de um dualismo, de que a gente foi chamado só para falar para as pessoas irem para o céu depois da morte, mas que o chamado de Jesus, como você disse, foi para estar com ele e trazer o seu reino aqui agora, né? Testemunhar o reino de Deus. E existe uma razão pela qual, quando você vai olhar os dons espirituais na Bíblia, isso dá até um outro vídeo, né? Dons espirituais, próximo vídeo, próxima conversa nossa. Mas quando a gente olha para os dons espirituais na Bíblia, não existe uma lista exaustiva dos dons. O próprio Paulo cita dons diferentes em lugares diferentes, Pedro cita dons diferentes. Na verdade, isso mostra para nós que existem muitas habilidades, muitos dons que Deus concedeu às pessoas e que elas são das mais diversas possíveis. Então, quando você está levando dignidade a alguém, quando você está levando saúde, quando você está levando educação, quando você está levando um bom serviço prestado, quando você está contribuindo para que um reino de paz, justiça e alegria seja manifesto na Terra, você está fazendo ministério. Agora eu vou falhar se foi Lutero ou se foi algum outro referencial nosso cristão, que falou para o sapateiro, né? Você quer servir a Deus? Faça o melhor sapato possível por um preço justo. Olha só. Né? Esse é o seu trabalho. Glória a Deus. E muitas pessoas perguntaram aqui, mandaram a pergunta, porque estão se apaixonando pelo ministério que a gente chama de tempo integral. A gente já falou, né, que servir a Deus em tempo integral é diferente, mas tem sentido no chamado específico ao pastorado ou a missões. Qual seria o próximo passo? O que eu devo fazer? Como que eu me descubro nisso? E o que eu faço a partir de agora? Eu acho que existe uma jornada, né? Eu falei um pouco dessa minha jornada de entender aos poucos, né, como que Deus vai trabalhando na nossa vida, como Deus vai nos conduzindo. Essa etapa, ou essas etapas, elas não são as mesmas para todo mundo, né? Tem pessoas que se sentiram chamadas e foram direto para o campo da teologia, né? Nós passamos por outros campos antes. Existem algumas fases. O que a gente não pode ser é afobado. Né? A gente precisa entender que o tempo está trabalhando a nosso favor quando nós estamos em obediência. Já quero emendar uma outra pergunta que a gente recebeu de uma menina que perguntou justamente assim, olha, eu sinto que eu tenho um chamado missionário, mas eu estou presa hoje no meu trabalho, eu vejo que está muito distante isso. O que eu faço? Então, essa questão de não ter pressa. Não tenha pressa. Entenda, querido e querida, que ninguém nesta terra sejam poderes naturais ou espirituais ou sobrenaturais, ninguém tem o poder de impedir o seu chamado. Ninguém tem o poder de impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Então, relaxa, fica tranquilo, vai orando, vai servindo onde você está, que Deus vai conduzir a sua vida. A gente vê isso na vida de José. A gente fala da história de José do Egito como se fosse uma história sobre os sonhos de José. Mas não, a história é sobre os sonhos de Deus para José. Porque José nasceu numa família disfuncional. José, quando recebeu aqueles primeiros sonhos, ele era ainda um garoto, imaturo em várias áreas. Ele demorou muito tempo para ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. Ele mesmo não entendeu os sonhos dele, porque nos sonhos dele ele achava que ele ia ser o líder da família, né? Que os pais iam se curvar, os irmãos, e Deus queria que ele fosse o líder de uma nação. Então nem ele mesmo entendia. Ele encontrou muitas pessoas más na história que queriam o mal dele, e ele sofreu injustamente, mas nem a sua pouca idade, nem a sua imaturidade, nem a sua família disfuncional, nem a maldade dos homens, nada disso pôde impedir que José chegasse onde chegou. Então fique tranquilo, deixe Deus trabalhar o seu caráter nesse tempo, né? Tem muita gente que tem preparo, mas não tem caráter. E o tempo prova o nosso caráter, né? A nossa humildade em passar pelos processos é muito importante.
Glória a Deus. Então, assim, se a gente puder resumir essa crise, essas perguntas que a galera tem, a gente poderia dizer que todos nós somos chamados e vocacionados para alguma coisa, que todos nós fomos chamados para viver para a glória de Deus, para sermos testemunhas do Evangelho, que a grande comissão não é a grande sugestão, né? Já ouvi uma vez a pessoa falando, Jesus nos sugeriu, o dia que você estiver de boa, o dia que você estiver tranquilo, o dia que você terminar de assistir suas séries do Netflix, se der, quando der, se não te cansar muito, né? Se você não tiver nada na sexta-feira à noite, as desculpas da galera. Exatamente. Então aí você seja minha testemunha, né? Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é a grande ordem de Jesus, né? Façam discípulos de todas as nações. Então, meu querido, se você tem dúvida se você é chamado ou não, né, ore e coloque-se diante de Deus, porque se você recebeu a Cristo em sua vida, Ele já está te chamando para isso. Ele está te chamando para testemunhar do Evangelho, fazer missões e viver para a glória de Deus. Estar com Ele em primeiro lugar. Estar com Ele em primeiro lugar. E testemunhar sobre Ele, porque e eu acho fantástico esse texto do Antigo Testamento, quando o profeta diz assim, o profeta que não era de uma escola de profetas, né? Ele diz assim, olha, rugindo o leão, quem não temerá? Oséias. Falando o Senhor, quem não profetizará? Ou seja, cara, se você é chamado a estar com Jesus e você está ouvindo o Senhor, Ele está enchendo o teu coração, não tem como você não falar. Falando o Senhor, quem não profetizará? Se você ouvir o Senhor, você vai falar, você vai testemunhar. Então se preocupe em estar com Ele. E aí deixa que Ele vai te conduzir a fazer por Ele. Para finalizar, eu lembro de uma história. Inclusive eu preciso achar a fonte dessa história, cara, porque a gente vive contando histórias que a gente não sabe as fontes, né? Mas eu ouvi uma história certa vez, quero saber se é verdade ou não. Se alguém souber a fonte, por favor, coloque no comentário aí. De um grupo de missionários que se planejaram para ir para uma floresta, não sei se era na Amazônia do Equador, alguma coisa assim. Eles planejaram e e pregar o Evangelho a uma tribo de índios que nunca tinha sido alcançado por ninguém. E eles ficaram meses planejando entrar naquele lugar. Enfim, eles fizeram um projeto, conseguiram, chegaram lá. E quando eles chegaram naquela tribo, para surpresa deles, tinha uma missionária lá. Uma mulher que já estava lá há muito tempo. E perguntaram para ela, mas cara, como que você sentiu esse chamado de vir aqui para os índios? Como que você sentiu esse chamado para pregar o Evangelho entre eles? E ela disse, chamado? Não senti chamado. Eu li a Bíblia e obedeci. Eu li a Bíblia e obedeci. Que todos nós fomos chamados a obedecer a Deus nesse sentido de sermos testemunhas. E entender que todos nós estamos em um ponto do desenvolvimento desses sonhos de Deus, né? Às vezes a gente pode achar que Deus está atrasado ou que, puxa, essa é outra pergunta que aparece direto, né? Puxa, mas eu ainda não me casei, eu só vou pro campo depois de me casar, será que eu posso ir solteiro ou não? Tem muitas pessoas que entendem que o chamado de Deus para elas nesse campo afetivo é o caminho do celibato, de você não se casar, não constituir família, para que você então se dedique integralmente à obra do ministério, mas isso não é um pré-requisito, não é? Não, mas se eu for ser missionário eu não vou casar, não vou ter família. Não, nada a ver, né? A gente conhece muitas famílias missionárias, então existem essas duas realidades. Cada um vai discernir debaixo de oração, de leitura da palavra e de bons conselhos e de uma comunidade, porque nós precisamos do testemunho da comunidade dos outros para ouvir a Deus muitas vezes. E através dessas estratégias, dessas ferramentas, ir discernindo e confiando sempre que Deus não perde a mão. Amém. Deus não perde o tempo, Deus sabe exatamente do que você está passando e você vai chegar onde Deus quer em nome de Jesus. Amém. É isso aí, então lembrando, se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo se você achou que... Se você sabe de alguém, de um amigo seu que está naquele negócio, não sei se Deus está me chamando, se não está me chamando, qual que é o meu chamado, manda esse vídeo para ele já agora, para o seu amigo, para sua amiga. É isso aí, que Deus abençoe você e até a próxima. Até a próxima, Deus abençoe.